Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Junho é o mês das festas juninas e o Arraiá da FIB vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 21, às 19 horas no ginásio Duduzão. Confira as atrações dessa grande festa. Às 19 horas no campo da FIB, no famoso Duduzão. Esse ano nós vamos contar com 2 shows sertanejos, que é com a dupla Danilo e Augusto. Depois entra um forró pé de serra com o trio Caruá. E a atração principal da noite é o show com o João Victor e Zé Augusto. E posteriormente uma baladinha com o DJ Rafael Antonelli. Conta pra gente um pouquinho da alimentação. O que vai ter de comidas típicas nessa festa? Ah, legal. Esse ano a festa está contando com a barraca do pastel, crepe, barraca da roça, bastante coisas típicas, né? Milho cozido, pamonha, curau, bem tipo festa junina. De fogos, fogueira, vamos ter um touro mecânico, o pessoal se divertir aí. Entretenimento para as crianças, né? Boca do palhaço, pescaria, e pula-pula e outras atrações. A festa é para toda a família. Os ingressos vão de R$ 5,00 a R$ 20,00 na portaria. É aberta para todo o público, né? Como eu já disse, para toda a família. E o pessoal da comunidade, das regiões próximas, que quiser estar participando, até mesmo fora de Bauru, estão convidados. Você pode comprar o seu ingresso antecipado para esse arraiá na Secretaria da FIB ou no Flipper Lanches, ou ainda na portaria do evento. É sexta-feira, dia 21, às 19 horas. Dentro das comemorações da Semana do Meio Ambiente, no último dia 6 de junho, foi inaugurado no zoológico um novo espaço, o do Tamanduá Mirim. O Tamanduá Mirim é esse animalzinho que parece vestido com uma espécie de colete. Ele é um mamífero e se alimenta basicamente de formigas e cupins. Esses tamanduás são os novos moradores do zoológico desde o dia 6 de junho. No caso aqui é o recinto do Tamanduá Mirim, é uma espécie que nós não tínhamos aqui no zoológico e é uma espécie que infelizmente já está listada já nas espécies que estão em extinção dentro do município de Bauru. E é um animal que tem uma importância muito grande para o nosso cerrado, uma vez que a alimentação básica deles é provida de cupins e dos cupins do alto das árvores. Então é uma espécie que faz o controle desses insetos, né, quando estão em vida livre. Então é importante que o zoológico esteja já dominando o manejo também desse animal, para que a gente possa, e no futuro, estar devolvendo à vida livre os filhotes que nascerem agora a partir da implantação desse recinto. Logo em frente ao recinto do Tamanduá Mirim, foi construída também uma nova área de descanso, com mesas, bancos de alvenaria e bebedouro. E as reformas continuam no zoológico. O recinto do Tamanduá Mirim é o primeiro desses 2 recintos que vão compor o novo setor aqui no zoológico, vai ser o setor dos tamanduás. Então nessa parte de baixo vai ser, já está em obras o recinto para os tamanduás bandeiras, que já existem aqui no zoológico, mas será um recinto muito maior, mais funcional, de modo a garantir um melhor conforto para os animais em vida livre. Um conforto dos animais quando aqui e no zoológico. E quando nós inaugurarmos esse recinto agora no aniversário do zoológico, no próximo dia 24 de agosto, então a gente vai dar já por encerrado a fase da construção desse setor dos tamanduás, que é um novo setor dentro do zoológico. Tornar o zoológico mais acessível também é um dos objetivos para os próximos meses. O zoológico ele já é um local feito já há mais de 30 anos, sendo que naquela época não se preocupava muito com essa questão da acessibilidade. E nos últimos anos agora, esse assunto ele vem à tona de uma forma muito mais abrangente e o zoológico então ele está se adaptando a essas normas nacionais de acessibilidade. Então, em cada novo recinto e nos recintos que estão sendo reformados, nós já estamos adequando todas as calçadas existentes no seu entorno, colocando-os ao nível da rua e retirando também, sempre que possível, as escadas que tem dentro do zoológico, passando a colocar rampas no local dessas escadas. Dessa forma, então, todas as pessoas que visitarem o nosso zoológico, elas não terão de maneira nenhuma nenhum problema de locomoção dentro da área interna. O zoológico de Bauru tem cerca de 227 espécies e é considerado um dos 8 melhores do Brasil. O zoológico de Bauru é o maior ponto turístico, né, de toda a nossa região. São mais de 190 mil pessoas, né, de mais de 56 cidades no entorno de Bauru,
que procuram aqui esse espaço para um lazer e também muito para a parte educativa. O ano passado foram 40 mil estudantes que vieram aqui em excursões escolares na busca de uma complementação, né, do ensino na sala de aula. Então isso demonstra que o zoológico de Bauru ele não é só turismo, né? Ele é turismo e ele também é essa questão de um lazer, mas um lazer educativo, onde as pessoas vêm ver os animais e aprender sobre essas espécies. Mônica é professora de ciências e trouxe seus alunos do 7º ano, lá de Agudos, para fazer um trabalho no zoológico. No currículo nosso do Estado de São Paulo, nós temos essa matéria que fala sobre a zoologia e todo o reino animalia. Então, nada melhor do que vir no zoológico para a gente explicar em loco toda a família, gênero, espécie, toda a classificação taxonômica. Então, é fundamental, depois que você explicou em sala de aula, deu a teoria, você vir aqui na prática mostrar para os alunos. Cada grupo está responsável por uma parte, né? Aves, mamíferos, anfíbios, né? Os répteis. E aí eles vão desenvolver agora todo o trabalho em sala de aula. Você é professora de ciências. Qual que é a importância para esses alunos de vir num lugar como esse, aqui no zoológico? Por que eles devem vir aqui? Eles devem vir, uma, para ver mesmo os animais, saber preservar a natureza, né? E essa sociabilização deles aqui, né? A interação entre eles e entre as escolas. E saber respeitar o meio ambiente. Dia 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e a Secretaria do Bem-Estar Social destaca a importância da data. Nós sempre trabalhamos na erradicação do trabalho infantil, né? E qual trabalho esse? Aquele trabalho que expõe, né, a criança ou adolescente em situação de risco ou em constrangimento, né? Esse combate tem que ser efetivado o ano todo, porém nós guardamos sempre o dia 12 de junho, né, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, justamente para que as pessoas tenham consciência de que o lugar de criança é na escola, né, para que possa ter igualdade de oportunidade e não fique aí mendigando nos sinais. E desta forma é uma maneira correta, né, de que os pais acompanhem os filhos na escola. Portanto, a Secretaria, através do Conselho Tutelar, através do CREAS e de toda a equipe, nós sempre trabalhamos, vamos ter pit stop sobre o assunto, né, informando, para que as pessoas não utilizem crianças, por exemplo, para vender docinhos no sinaleiro, não utilize crianças, por exemplo, para ficar pedindo dinheiro para as pessoas, porque, além de ser crime, né, nós estamos combatendo veementemente trabalhos penosos, né, que possa expor uma criança em situação de risco. Muitas vezes a gente fica com dó, às vezes até com medo dessas crianças que ficam no semáforo fazendo algum tipo de arte, de repente, fazendo algum tipo de limpeza, e aí muitas pessoas dão o dinheiro para essas crianças. O que você acha dessa atitude? É uma atitude correta? Olha, na verdade, nós não podemos compartilhar de dar dinheiro no sinal porque alguma criança está sendo submetida a limpar algum tipo de serviço, né? É sempre bom fazer contato conosco através do telefone 14 3227 8624. É importante porque o lugar de criança é na escola, nos projetos, nós temos todo um trabalho voltado para isso. Bauru vem erradicando mesmo o trabalho infantil e como o Dia Mundial é bom lembrar, porque tem muita gente que submete crianças a pedir dinheiro. Sempre atrás de uma criança pedindo dinheiro, tem alguém aliciando, né? Ou para a compra de substâncias psicoativas, no caso, as drogas, né? E se utilizando das crianças e da boa vontade do cidadão. Principalmente, a gente já observou, as pessoas ficam com dó, como você falou, porém, não estão colaborando em dar o dinheiro. Tem que avisar-nos, ligar, inclusive, ou mesmo para a própria Polícia Militar, que é nossa companheira também, em estar nos avisando, chamando, o Conselho Tutelar. É importante, então, erradicar esse tipo de postura, né? Porque não contribuímos em nada dando dinheiro. Pessoas estão se utilizando, não é em benefício da criança que esse dinheiro vai sendo conquistado, né? Nada pode ser feito desta forma, a não ser o trabalho na condição de aprendiz. Veja, os adolescentes têm todos os cursos sendo promovidos na condição de aprendiz, aí trabalhar de uma forma organizada, estudando, podendo aprender e não pedindo dinheiro no sinal. Isso não conduz a nada, não eleva o cidadão, muito pelo contrário, é exploração, né?
e submete a criança a um trabalho, ou, por exemplo, cuidar de outra, pagando um valor irrisório, a criança sai da escola e vamos reproduzir uma situação de miséria. Então, nós estamos aqui dando todo o respaldo com os projetos, implantação de serviços para os pais, para os jovens. Não há necessidade de ninguém pedir dinheiro em semáforo. Então, os pais têm que estar acompanhando. É uma campanha em conjunto com o Conselho Tutelar, o nosso CREAS, a entidade Casa do Garoto, e nós estaremos trabalhando juntamente com o Conselho Tutelar para combater essa prática. O FIB Notícias vai para um breve intervalo. No próximo bloco você vai saber o que muda nas notas fiscais a partir de agora. Até já! I wanna think through the I wanna think through the Entrou em vigor no dia 10 de junho a lei que determina a emissão de notas fiscais com um detalhamento do valor e da quantidade de impostos pagos em cada produto ou serviço. Essa lei é resultado de um projeto do presidente do Senado, Renan Calheiros. A Lei 12.741 de 2012, onde agora será obrigatório nos cupons fiscais, nas notas fiscais, a discriminação dos tributos, na realidade, que vem inserido dentro do preço dos produtos. César, o que muda para o consumidor? O que ele vai encontrar nessa nota fiscal? Que informações? Isso vai ser muito bom para o consumidor via de regra, porque a partir de agora, em toda e qualquer compra que o consumidor fizer, principalmente no comércio, ele vai conseguir visualizar na sua nota fiscal todos os tributos que são cobrados e qual percentual que está embutido ali naquele preço final do produto, coisa que antes ele não sabia na realidade o consumidor não sabia o que pagava. Ele tinha o valor do produto, muitas pessoas acreditavam que o valor ia todo para o lojista, o comerciante, seja lá quem for, esta pessoa que emitiu nota fiscal, quando na verdade existe uma parcela muito grande daquele valor que vai para o governo em termos de tributos, tanto na esfera federal, municipal, como estadual. O comerciante, a partir de segunda-feira agora, dia 10 de junho, ele está obrigado, por lei, a se adaptar a essa situação de discriminar na sua nota fiscal que será emitida ao consumidor os impostos que vêm ali emitidos, que vêm ali cobrados. Na realidade, existe uma preocupação por parte do governo, porque as empresas, na verdade, principalmente no comércio, têm que se adaptar a esta nova situação. Então, a Casa Civil da Presidência da República encaminhou para o Congresso Nacional um pedido, uma proposta para se regulamentar essa legislação. Então, a Casa Civil da Presidência da República requereu um prazo de 1 ano para se aplicar sanções em relação a esses comerciantes. Provavelmente o Congresso Nacional vai acatar esse pedido. Nós estamos aguardando para ver o que vai ocorrer. Se não for prorrogado este prazo, se não tivermos esse prazo para a regulamentação dessa legislação no período de 1 ano, realmente os comerciantes estarão obrigados a cumprir a lei e poderão sofrer sanções que vão desde multa até a lacração do seu estabelecimento. Essa nova lei permite também a gente analisar o quanto de impostos que são cobrados em cima dos produtos. Queria que você falasse de forma resumida, claro, sobre o sistema tributário brasileiro. Realmente ele é um dos mais complexos do mundo? Sem dúvida alguma. E o Brasil hoje está entre os 30 países do mundo que mais cobram tributos do cidadão brasileiro. E muitas vezes o cidadão não sabe disso, que ele paga tanto tributo no nosso país. A partir de agora, o cidadão vai poder discriminar, vai poder visualizar, vai poder cobrar do poder público em relação àquilo que ele paga.
porque é uma questão de transparência, essa cobrança, essa visualização nas notas fiscais dos tributos que são cobrados. E sabendo o quanto se paga, a pessoa tem, no caso o cidadão, condições de cobrar de forma muito mais adequada. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e é o mais comum entre as mulheres. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, as taxas de mortalidade devido ao câncer de mama ainda são altas no Brasil. Provavelmente porque o diagnóstico da doença é feito em estágios avançados. Vamos saber mais sobre essa doença que atinge tanto as mulheres no Brasil. Olha, o câncer de mama é uma proliferação das células da mama, né, de uma forma não adequada. Todas as células do nosso corpo todo proliferam, elas se multiplicam. Mas no câncer, ela perde a noção de quanto ela deve se duplicar. E aí ela se duplica de uma forma errada. E as funções dela, então, são alteradas. O câncer de mama, ele é extremamente complexo porque ele está associado não só à questão do órgão em si, da mama, né? Mas ele está associado, por exemplo, à questão da feminilidade da mulher, né? A mama é um símbolo sexual, é um órgão externo, né? Que não tem como você esconder uma cirurgia mutiladora, por exemplo, né? Aí está associado ao fator emocional, psicológico, pela retirada de uma mama, ou uma mama que ficou defeituosa, né? Tem a questão conjugal, né? A vida familiar, mesmo em relação aos filhos, né? Quem tem criança pequena, por exemplo, né? Eu me lembro super bem de uma vez que o filhinho de uma paciente falou assim para ela: eu quero ir lá nesse Dr. William para ver quem ele é, que eu vou dar um murro nele porque ele tirou sua mama, né? Então, realmente, assim, gera um monte de fatores, não só o fator médico ali, né? Mas fator social, psicológico, emocional, né? O que causa o câncer de mama? Quais são os fatores de risco? Então, principais fatores de risco são a primeira menstruação, que é a menarca, né? Muito cedo, tá? Antes aí dos 11 anos, mais ou menos, né? A última menstruação, que é a menopausa, muito tarde, acima de 56 anos, né? Por que isso? Você fica um período muito maior exposta aos hormônios, tá? Que proliferam as células da mama. Então, com isso, você aumenta o risco, tá? O tabagismo aumenta também o risco, mas em menor escala, né? O fator genético aí, que também está em moda se falar, né? Mas fatores genéticos, o fato de você ter um antecedente familiar de primeiro grau, aumenta em 2 vezes o risco para o câncer de mama. E algumas doenças benignas da mama, mas que tenham atipias, ou seja, células diferentes das normais, também aumentam o risco para o câncer de mama. Qual que é a frequência do câncer de mama hoje? Ele é um tipo de câncer frequente? Ele é um tipo de câncer frequente e ele está associado também ao processo de industrialização. Então, por exemplo, em países industrializados, nós temos muito mais câncer de mama do que câncer de colo, tá? Por exemplo, no Brasil, se a gente dividir o Brasil, na região norte e nordeste, é mais frequente o câncer de colo do que de mama. No sul, sudeste, é mais frequente mama do que colo de útero, tá? Isso está associado com o processo de industrialização. Então, talvez a exposição que nós temos aos enlatados, os conservantes, né, os refrigerantes, todas as coisas que tem, por exemplo, a carne, frango, que o pessoal usa hormônios para aumentar o peso e vender mais caro e tal, indiretamente tudo isso nós estamos ingerindo, né? E nós estamos alterando lá as nossas células. O câncer e o câncer de mama, eles têm cura, doutor William? O processo de cura, ele tem 2 aspectos, né? Para a parte médica, a gente fala em processo de cura aquela paciente que está livre de doença durante um certo período de tempo. Para o paciente, a cura é quando você terminou mesmo com a doença, né? E hoje a gente sabe, e é veiculado, que o câncer de mama tem cura quando ele é detectado precocemente. Ou seja, se você pegar um tumor pequeno, é considerado cura. A Angelina Jolie, ela retirou os 2 seios de forma preventiva. Como que o senhor, como médico, analisa essa atitude? Olha, isso é uma coisa que já é conhecida há algum tempo, né? Inclusive no congresso de mastologia que nós tivemos agora há pouco tempo em São Paulo, foi colocado que a Sociedade Brasileira de Mastologia achou até interessante isso, porque como ela é uma celebridade, né?
passou-se a discutir muito sobre isso. Até a questão dos genes, né? A população mais leiga acabou sendo informada o que é esse gene, para que serve, né? Então, é uma das indicações, a retirada das mamas preventivamente, quando você tem algum fator de risco muito alto. Então, por exemplo, se a sua árvore lá, a mãe, a avó, a irmã teve câncer de mama, a chance de você vir a ter é alta. Então é feito esse exame genético, que é o BRCA1 e BRCA2, né? E se for detectado mutação nesses genes, né? O risco de desenvolver o câncer de mama é em torno de 80% a 85%. Então aí sim estaria indicado fazer a retirada das mamas. Embora é importante a gente lembrar que a retirada das mamas ela não previne em 100%. É uma cirurgia que a gente chama redutora de risco. Porque para retirar as mamas, nós temos que deixar uma camada fina de tecido glandular que é responsável por vascularizar a pele. Senão aquela pele necrosa morre, né? E não tem como colocar uma prótese ou nada assim. Todas as mulheres que têm câncer de mama, elas precisam retirar a mama necessariamente? Não, o tratamento do câncer de mama, ele depende do tamanho do tumor. Então, se você tiver, por exemplo, um tumor pequeno para uma mama de volume médio, né, você pode retirar só o quadrante da mama, que é uma cirurgia conservadora da mama. E até em relação aos gânglios, né, você retira só um dos gânglios, que é o gânglio sentinela, se ele estiver negativo, tá? Agora, às vezes o tumor é grande, ou a mama, às vezes, é muito pequena. Aí é necessário você retirar a mama. Então, na verdade, assim, retirar a mama não está associado ao quadro muito grave, né? Pode ser que você só retirou a mama porque o tumor era grande ou porque o tumor era pequeno, mas a mama era muito pequena. Como melhorar a qualidade de vida das pacientes que têm que retirar a mama? Que opções tem para elas reconstruírem ou continuarem tendo uma vida comum mesmo depois de fazer a retirada das mamas? Eu acho que a primeira questão para melhorar a qualidade de vida, né, dessas pacientes é em relação à parte emocional, né, a parte psicológica aí, né? Hoje o grupo está com o projeto Fortalecer aí, que a Luciana vai dar algumas explicações, né? Mas estar abordando essa paciente, tentar trazer para ela um equilíbrio emocional, psicológico e de toda a família, é um dos fatores principais. Aí vem a questão da reconstrução, que são as coisas materiais que a gente pode fazer, né? O emocional é mais difícil, né? Agora, o material você pode ir lá, colocar uma prótese, por exemplo, rodar um retalho, né, de abdômen ou das costas, né, para recobrir aquela área, né, e dar um volume de novo e fazer uma reconstrução. Então, hoje, as cirurgias de reconstrução da mama normalmente são imediatas, né? Já é retirada a mama e já é feita a reconstrução no mesmo ato cirúrgico. Para terminar, doutor William, como que é possível evitar ou prevenir o câncer de mama? Olha, alguns fatores de proteção para o câncer de mama, né, por exemplo, o exercício físico, tá? Existem alguns trabalhos científicos, né, que falam num grau de proteção conforme a quantidade de dias que você faz exercício físico. Isso aumenta o nível de endorfinas, que é o hormônio aí da felicidade, né? E com isso você está menos exposta aos fatores aí, né? A questão da reposição hormonal, por exemplo, evitar a reposição hormonal é um fator que contribui, né, para você não ter ou ter mais tardiamente o câncer de mama, né? Os fatores genéticos também, né? O fator genético a gente não pode cortar eles, não tem como, né? Mas nós podemos estar mais atentos. Então nós podemos detectar mais cedo naquelas pacientes que têm antecedente, começar os exames mais precocemente, né? Por exemplo, a gente começa a fazer a mamografia em quem tem antecedente de primeiro grau 10 anos antes da idade do que aquela pessoa teve o câncer de mama. A mamografia é um exame de imagem, assim como o ultrassom, né? E o objetivo da mamografia é detectar tanto nódulos de mama quanto calcificações, porque existem alguns cânceres que aparecem como calcificações. E essas calcificações são minúsculas, elas são menores que a pontinha de um alfinete, né? Então, às vezes a paciente fala, já fiz ultrassom, tem que fazer mamografia? Tem que fazer mamografia, por causa das calcificações que não aparecem no ultrassom, tá? Associado a isso, tem a complementação do ultrassom.
principalmente para aquelas pacientes que têm uma mama muito jovem, né? Que a mama é densa, que a gente fala, tem muita glândula, e isso acaba dificultando a visualização de nódulos na mamografia. Luciana é psicóloga e faz parte do grupo Amigas do Peito, uma associação que atua na prestação de serviços e que presta assistência psicológica e judicial às mulheres portadoras do câncer de mama. O Grupo Amigas do Peito, ele foi, na verdade, formado por pacientes do Dr. William, que conversavam na sala de espera, e ele começou a promover essa troca entre essas mulheres que tinham câncer de mama, com uma necessidade de conversar sobre as informações, de colher informações e dividir um pouquinho o que elas sentiam. A partir daí, essas mulheres se organizaram e começaram a solicitar algumas palestras por mês, de nutricionistas, de psicólogos, dentistas, todos focados para o tema câncer de mama. Foi quando, em 2005, aproximadamente, eu fui convidada pelo Dr. William a ministrar uma palestra dos aspectos psicológicos, e o grupo foi tomando uma dimensão tão grande e que hoje ele já é uma instituição que não tem fins lucrativos, composta por mulheres que tiveram ou estão passando por um câncer de mama, pelo tratamento, e que tem algumas ações sociais importantes, como a caminhada para prevenção e principalmente para lembrar da importância da atividade física, o Outubro Rosa, que elas trouxeram para Bauru, né? Então, são vários projetos que estão bem consolidados hoje com o objetivo de apoio e acolhimento a mulheres que estão passando pelo câncer, mas também a importância de falar sobre o câncer para que as mulheres conheçam mais e possam realizar aquilo que é necessário ser feito para que elas possam ter uma detecção precoce. Acompanhando o grupo, então, desde 2005 como voluntária, eu fui percebendo e sentindo a necessidade de um trabalho mais efetivo na área da psicologia. Então, esse ano, né, nós estamos aí com o projeto Fortalecer, que começou agora, e que é um grupo terapêutico, são encontros com mulheres que tiveram e têm câncer de mama e seus familiares, justamente para trabalhar toda a questão emocional dessas mulheres. Ele é aberto à população e ele terá continuidade no decorrer dos anos, né? Ele começou agora, nesse mês, vai até outubro com esse primeiro grupo, e a partir do ano que vem nós teremos novas inscrições, novos cadastros da população, para que a gente possa trabalhar, cada encontro tem um tema específico, mas o foco principal é trabalhar, dar apoio e fortalecimento emocional para as mulheres e os seus familiares. Para as mulheres que estiverem nos assistindo, quem quiser participar do Amigas do Peito ou do Projeto Fortalecer, o que fazer? Pode entrar em contato, tá? Do Projeto Fortalecer pelo telefone 14 3227 0624, Grupo Amigas do Peito e Projeto Fortalecer, contato@amigasdopeito.com, ou maiores informações pelo site www.amigasdopeito.com. Isabel foi diagnosticada com câncer de mama aos 36 anos. Hoje, passados 5 anos, ela conta como venceu a doença. Bom, eu tive câncer de mama com 36 anos. E eu acompanhava já com uma mastologista desde os meus 30 anos. E aos 36 eu comecei a ter alguns sintomas diferentes. E a minha mama, a secreção, né? E a minha mama inflamou de um dia para o outro. Eu rapidamente procurei uma mastologista que já me orientou algumas medicações, mas inicialmente achava que era uma mastite comum, uma inflamação benigna. Então eu acompanhei por uns 4 meses essa inflamação, mas eles preferiram fazer uma pequena cirurgia para fazer uma biópsia de um fragmento da mama. E aí sim veio o resultado, que seria um carcinoma in situ ductal. Bom, a notícia veio que eu tinha esse tipo de câncer e que se tratava de um câncer cujas chances de cura era de 98%, que foi o que me tranquilizou bastante. Mas o tratamento seria uma mastectomia com reconstrução imediata, que me abalou um pouquinho naquele momento. Mas foi só um momento, eu logo foquei mesmo nas chances de cura, né? E agradeci a Deus de ser algo que tinha como resolver, né? E fiz a mastectomia com a reconstrução com os músculos do abdômen.
E deu tudo certo. E eu comecei a participar do grupo Amigas do Peito. Tive nesse processo, eu conheci uma integrante do grupo, fiquei amiga, ela contou a história dela, que também me passou muito conforto na época. Ela me acompanhava ao telefone, me ligava, contava o que tinha acontecido com ela, e eu ia contando tudo o que estava acontecendo comigo, né? Me tranquilizou muito isso. E eu comecei a participar do grupo Amigas do Peito, já faz 4 anos, e gosto muito, né? Uma coisa que me realiza muito. Para as mulheres que estiverem assistindo a gente em casa e que já tenham tido o câncer ou estejam enfrentando doença nesse momento, qual o conselho mais importante que você dá para essas mulheres? Olha, o conselho que eu dou é que quando a gente passa por uma doença, a gente começa a pensar um pouco diferente, né, os aspectos que envolvem bem-estar, né? A gente procura cuidar mais da gente, pensar assim, em levar uma vida mais tranquila. Mas eu acho engraçado, né, que a gente espera ter uma doença para pensar nisso. E o ser humano deveria pensar nisso sempre, né? É o que eu tento passar para minha filha. Fazer tudo o que a gente tem que fazer, trabalhar, lutar pelos nossos sonhos, mas de uma maneira tranquila, evitando o estresse e priorizando bons hábitos diários. Você ter exercícios físicos regularmente, né, praticar. Você fazer uma alimentação correta, consultar uma nutricionista, um acompanhamento, para aprender a se alimentar de maneira correta. E, principalmente, né, tentar ser feliz, viver bem com as pessoas, ajudar o próximo, participar de ações sociais, porque isso traz muito conforto para a gente. E, para quem também é religioso, né, busque a sua fé, a sua religião, para viver da melhor maneira possível. E assim encerramos essa edição. FIB Notícias, um telejornal a serviço do cidadão.